Viva, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o arquiteto e empresário Carlos Couto. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado, boa noite. Na última semana esteve nas notícias, o seu restaurante em Singapura ganhou o prémio de melhor novo restaurante da cidade-estado, o Tuga, é assim que se chama. Não é só um restaurante, é também uma loja de vinhos. Até já ouvi dizer com algum humor que é uma loja de vinhos que finge ser um restaurante, parece fingir muito bem, uma vez que ganhou este prémio importante em Singapura. Existe também um outro restaurante Tuga em Taiwan, há já 6 anos. Quer falar-nos um pouco sobre este conceito que está na base deste restaurante, junta comida, vinho e também cultura, no sentido mais lato? Bem, eu penso que tudo acontece sem eu ter programado, para dizer a verdade. Eu fui convidado para fazer um projeto em Taiwan, projeto de arquitetura, que é uma pista de automóveis, que já foi inaugurada no dia 1 deste mês, para dizer a verdade. E esse projeto levou-me a ir várias vezes a Taiwan. A dado momento, o empresário me convidou, também veio aqui durante um grande prémio, jantou comigo e experimentou um vinho que gostou muito português. E este foi o motivo, depois ele pediu-me ajuda, que queria encomendar, e de facto foi numa sequência de começarmos a dar-lhe uma ajuda, porque no fim de contas eu ao princípio nem queria entrar em nenhum negócio de vinhos, não estava longe de mim, e muito menos de restauração. Acabei por começar a aceitar encomendar-lhe vinho de Portugal para ele, porque percebi que era uma questão de confiança, ele tinha confiança em mim, por ser, enfim, ganhou algum afeto pela maneira como a gente se relacionava, e o facto de estar a encomendar coisas em Portugal, que é um território novo para ele e com gente que ele desconhecia, eu era português, eu percebia que eu podia fazer a ponte mais facilmente. E foi nesse contexto que na altura também conheci a minha atual mulher, a Candy, e que lhe pedi a ela para me dar uma ajuda, enfim, estudar como é que fazíamos uma empresa, e acabámos por montar uma empresa, basicamente para fazer importação para este empresário. Daqui, isto evolui muito rapidamente. De repente, ele começa a encomendar mais, começa-nos a apresentar amigos, onde um negócio que era, enfim, uma coisa que a gente pensava que ia acontecer uma vez, começa-se a repetir, e dou comigo já ter uma pequena estrutura. Tínhamos um escritório num 6º andar, mas não tínhamos loja aberta. Daí começámos a pensar, temos de dar um salto. Há, de facto, aqui possibilidade de se montar qualquer coisa diferente do que estávamos inicialmente a pensar. E acabei por encontrar um local muito perto do nosso escritório, porque Taiwan, e Taipei em particular, é uma cidade muito de organização estrutural, um bocado japonesa. Tem as grandes avenidas, depois tem umas áreas ao lado, onde tudo funciona. Restauração, lojas pequenas, de vender isto, aquilo, etc. A cidade, nesse aspecto, é muito igual a uma cidade japonesa. E eu costumava ir ali um cabeleireiro, cortar o cabelo, percebi que aqueles iam fechar, aquilo era um local, de facto, bom para restauração e para o tipo de negócio que eu queria fazer, que era uma loja de vinhos, e toca de alugar o espaço. Quando concretizo isso, ainda estava a pensar como é que ia organizar o espaço, e estava lá, fisicamente, recebo uma chamada de um amigo meu, que era o Gonçalo, que tinha estado aqui no projeto Lusitanos comigo, e que é chefe, e que perguntou como é que estava o projeto, e daí nasce rapidamente uma conversa em que ele me convenceu que eu devia fazer comida e restauração, e eu lhe pedi 24 horas para pensar. Ao fim de 24 horas tornei-lhe a ligar e disse: sim senhor, mas tens que vir. Tens que vir já para eu fazer este projeto contigo, porque a cozinha vai ser tua, e eu não sei, pronto, tinha que ter o input dele. Isto arranca e durante anos funcionámos assim, 6 anos. De repente aparece o fenómeno do Tuga, bem, e com reconhecimento. Demorou um ano a concretizar, rodar pessoal, eu aprender tudo o que não sabia na área da restauração. Aliás, continuo a dizer, eu não tenho um restaurante, tenho de facto uma loja de vinhos disfarçada de restaurante, porque reconheço que a primeira intenção de alguém entrar dentro daquele espaço é sempre a busca da comida. Uma comida que é, para eles, diferente. Comida portuguesa não havia em Taiwan, sim. Em Singapura também não. E é um mercado muito diferente, pronto, chamado mercado da saudade. Pessoas entravam pela comida e se a comida não for boa, não voltam. Tão simples. São pessoas que à partida podem não estar e muitas vezes não estão sequer familiarizadas com a gastronomia portuguesa. Vão à comida e depois, obviamente, os vinhos que estão ali dentro, são portugueses, vão abrindo garrafas e é um processo natural. Para mim, é quase como um mecanismo de venda. Senão eu não tinha restauração, sinceramente.
É difícil, dá muito trabalho. Portanto, o Tuga em Taiwan nasceu há 6 anos, está consolidado e, entretanto, surgiu a possibilidade, a oportunidade de abrir também em Singapura. Também tem uma história curiosa. Bastante curiosa mesmo, porque eu costumava viajar para Taiwan sempre às quintas-feiras, rigorosamente, e voltava às segundas, de manhã. Nesta semana, por causa de um outro projeto aqui em Macau, não vou para Singapura, de facto, na quinta-feira, que é normal, e acabo só ir no sábado. Chego sábado à noite a Taipei e tenho uma mensagem no meu telemóvel de uma senhora a apresentar-se, a pedir para eu me encontrar com ela no dia seguinte de manhã, bem cedo, porque partia depois do almoço para regresso a Singapura. E eu marquei um encontro no Starbucks. E entro no Starbucks, identificar-nos facilmente, trocámos cartões, ela dá-me um cartão e eu vejo o cartão, o nome dela, Su Shan Kwek, e o cartão dizia The Supermarket Company. A primeira coisa que me vem à cabeça, bem, se calhar isto é um projeto de supermercado. Já tinha feito um aqui em Macau. Penso, foi o que me veio à cabeça. Ela apresentou-se, depois disse-me logo, de caras, que tinha estado aquela semana toda em Taipei, com o marido, e tinha ido 3 vezes ao Tuga. E que tinha gostado imenso, o conceito era ótimo. Bem, eu agradeci, expliquei-lhe que tinha imensa pena não ter lá estado, porque foi aquela semana um bocadinho diferente de todas as outras. E ela pergunta-me, alguma vez já pensou em abrir outro? E eu também lhe respondi, não, nunca pensei. E porquê? Porque eu acho que estes são projetos que requerem muito envolvimento das pessoas, e aqueles que resultam, os restaurantes que resultam, para mim, estão sempre associados ao carisma de um chefe ou ao carisma de um patrão. E como eu não posso estar em mais sítios, já sou arquiteto de um lado, sou aqui, tenho um Tuga aqui, se calhar não consigo abrir mais frentes de combate e diversificar o meu tempo em mais projetos. E pronto, ela perguntou-me muita coisa, como é que aquilo evoluía, quando é que eu comprava, expliquei-lhe mais ou menos como é que fazia o negócio, e acabou ainda me perguntando, então franchising? Eu disse, não, ainda menos. Eu discordo dos franchisings, acho que são projetos, é uma maneira de negócio que eu não me identifico, é muito boa para mim neste caso, porque seria eu estar-lhe a dar um franchise, você pagava e os riscos eram todos seus, não quero. Despedimos, pronto. E ela foi-se embora, eu também, pensei que aquilo estava o assunto arrumado. Mas houve um volte-face. Enganei-me, volte-face, passei a receber imensos e-mails, a perguntar-me imensa coisa, e eu acabo de ficar um bocado, em começar assim, com cócegas, no perceber o que era isto, e resolvi ir a Singapura para saber quem era ela. Faço um fim de semana em Singapura, coincido com o 10 de junho. São coisas que eu às vezes já ligo, penso que a gente tem sempre uma sorte qualquer em algum lado. 10 de junho, achei piada, porque o Tuga identifica-se muito com Portugal, e o 10 de junho é o dia de Portugal. Percebo que ela tem restauração, tinha 8 restaurantes, em 3 brands diferentes. Pensei que tinha muito mais estrutura e conhecimento do que eu, depois descobri que não era tanto assim. Eu também já tinha alguns anos de experiência no Tuga. E encontro lá também o David Marques Ferreira, que era na altura diretor da Herdar do Mochão, que fazia os mercados exteriores todos em venda comercial. Com quem eu já lidava desde o princípio. Esteve na abertura do Tuga Taipei. Pronto. E falámos à noite, encontrámos e falámos um bocadinho. Ele faz-me perguntas sobre como é que era o projeto e eu acabei por lhe descrever um bocadinho o que é que tinha acontecido, mas sem grandes esperanças. E ele também me contou que tinha sido convidado para ficar em Singapura, como é que podíamos colaborar, etc. Ele estava numa área potencialmente idêntica à nossa, ou seja, ia trabalhar para alguém que estava na importação de vinhos, e seriam vinhos portugueses neste caso. E pronto, despedimos os dois com imensa vontade de trabalhar juntos, mas sem saber sequer se isto alguma vez ia acontecer. E fui-me embora, regressei a Taipei. A conversa evolui com ela, sempre por e-mails, e eu, a dado momento, tinha programado nesse ano, que foi 2019, fechar o Tuga durante 10 dias, em Taiwan, e levar toda a minha equipa a Portugal para ganharem amor à camisola e perceberem um bocadinho o nosso projeto numa ótica diferente. E pego no telefone, ligo à Sushan e digo-lhe, Sushan, passa-se isto, eu vou com a minha equipe toda, que tal vir connosco? Assim você percebia melhor o nosso projeto e também era uma maneira de a gente se conhecer melhor, porque eu também nunca tive um partner na vida. Eventualmente será você, será a primeira. Não sei se isso é bom para si, se não, porque eu já sou, enfim, já devo ter muitas quesilas atrás de mim para ser um partner facilmente. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de a gente se conhecer, porque em viagem, sempre 24 horas junto, a gente percebe-se um bocadinho melhor uns dos outros. Ela aceitou e veio. E correu tudo muito bem. Foi espetacular.
Viagem ótima, tivemos em escolas de hotelaria, com toda a equipe, fizemos team building, cozinhar todos juntos, visitas a adegas, tudo. E no final da viagem, no aeroporto, despedimos. Ela vinha para Singapura, eu ia para Taipei, com a minha equipe toda. E eu perguntei-lhe, Luciano, ainda queres fazer um Tuga? Ele disse, quero. Agora tenho a certeza que quero. E assim foi, despedimos, eu disse, bem, vamos esperar aqui, depois a gente continua a conversa. Rapidamente, finais em novembro, estávamos a chegar a um acordo e programámos abrir o Tuga de Singapura em princípios de 2020. Entretanto, mete-se a pandemia e acaba por haver digamos, soft opening, foi uma abertura só para takeaway e alguns meses mais tarde... Meses. Só a 19 de junho abrimos. 19 de junho abrimos a público e daí com grande sucesso imediatamente. Quer dizer, no prazo de uma semana estávamos espantados com os resultados que estávamos a obter, eu e o David, e o Tiago, neste caso, que é o nosso chefe, excelente chefe, e que sem ele o Tuga não tinha o sucesso que existe atualmente. Aliás, a mesma coisa se diz do Nelson, que é o meu chefe em Taiwan. São figuras, um chefe determina o sucesso. E eu, neste caso, digo que não é o patrão, são os chefes. Perguntava-lhe há pouco sobre a questão também da cultura portuguesa, que é uma marca importante na identidade deste projeto e deste restaurante. De que forma é que está presente também nestes espaços? Ora bem, quem entra no Tuga descobre Portugal. Nós temos o Tuga organizado, para já, do ponto de vista histórico, tem uma lógica. Nós, por exemplo, à entrada do Tuga de Taipei, temos o Camões. E isto é feito sempre pelo Vítor Hugo Barreiros, todas estas artes gráficas que são feitas. À entrada do Tuga, em Singapura, temos uma personagem única, que é o São José de Almeida, que é um dos fundadores de Singapura. Isto é uma história que toda a gente pouco conhece, tem a ver com Macau. Era médico em Macau, na altura da Revolução Liberal. Depois aquilo correu mal, tomaram o poder aqui, o poder em Lisboa evoluiu de outra forma, e veio uma missão militar de Goa aqui para os prender os revolucionários, foi levado para Goa. Foge e acaba por juntar-se em Singapura, com os restantes fundadores e acaba a ser uma personagem importante porque foi o primeiro responsável na área da saúde. E foi um cientista, etc. Essa personagem está à entrada e tudo roda à roda dele. O Tuga está organizado em 14 zonas temáticas, onde são 14 regiões de vinho que nós temos, 31 DOCs, nós temos todos os vinhos que existem de todas as regiões, as DOCs e os melhores produtores de cada uma delas. Bom, é um repertório, é uma espécie de um museu, porque depois temos mapas didáticos que explicam as regiões, a localização das adegas, etc. É de facto um espaço único nesse aspecto. A seguir aos vinhos vem a comida. E vem a comida porque também temos uma loja, onde também fazemos a mesma abertura com produtos portugueses. Temos os queijos todos de Portugal, os melhores queijos de Portugal, todos artesanais, de todas as DOPs de queijo. Temos os arrozes do Sado, do Tejo, vamos ter do Mondego. Estamos a trabalhar neste momento para trazer carnes portuguesas, carne mirandesa, mortelenga, etc. Isto já com a ajuda da Embaixada em Singapura e com a conjugação de esforço entre os dois governos. Foi uma coisa que conseguimos despoltar recentemente. E como é que tem sido a reação aos vinhos e também à gastronomia? Quais é que são, por exemplo, os pratos mais apreciados? O bacalhau, de facto, domina tudo. E trabalhamos com o melhor bacalhau do mundo, que é da Lograde, e que conseguimos levar para lá. E é importado não por nós, mas por o nosso Corte Inglês, se a gente pode identificar, de Singapura, que é The Butchery Ubers. E que eles já importam outros produtos, basicamente carne, mas têm peixe, têm outros produtos. Trabalhavam já com bacalhau da Noruega e eu fui lá visitá-los, descobri aquilo e falei com eles e convenci-os a importar o bacalhau, venderem eles, passaram a vender o bacalhau da Lograde localmente e as pessoas vão lá e estão a vender bem e nós somos, no fim de contas, o anchor point deles porque somos um grande consumidor neste momento. Sim. E compramos muito bacalhau. Dito isto, também trabalha como importador de outros produtos. Eu trabalho, basicamente, o meu foco é o vinho. E é muito pesado de foco, porque tudo o que está numa prateleira tem estoques atrás. Então é muito difícil e pesado, porque nós não estamos em Portugal que falta o vinho, mandamos vir vinho.
Nós temos que comprar vinho em quantidade, contentores inteiros. Já vamos no 12º contentor de 40 pés para Singapura. Isto é um investimento muito grande, onde não há capacidade de investir em todas as áreas que a gente podia pensar. Onde tento depois criar sinergias com importadores locais, nomeadamente a Ubers, que trabalha connosco. Eu, no fim de contas, arranjo produtos portugueses de excelência. Aquilo é um mercado de excelência destinado a um público high-end, e por isso eles estão interessados nisso, onde eu consigo colocar os produtores portugueses a vender-lhes a eles e eu a comprar à Uber. Eu sou o primeiro cliente, ou um cliente privilegiado. Quando isto não acontece numa fase inicial, o importo inicialmente, e estou a vender, tenho uma loja dentro do Tuga, que a gente vende produtos portugueses e tudo que consumimos, mas tento sempre colocar rapidamente esses produtos na mão de um importador que não seja eu, porque eu não sou um bom importador, não sou um bom distribuidor, porque sou pequenino. E eu prefiro abrir portas aos produtores portugueses para exportarem para Singapura, e ter em Singapura um bom distribuidor que lhes possa fazer um bom trabalho e possa-me suportar aquilo que eu preciso. Porque eu continuo a dizer, eu quero vinho. Sim. Não quero o negócio da comida. Isso é um negócio de supermercados, é uma coisa muito diferente. Estamos a falar de um mercado que vai muitíssimo para além da comunidade portuguesa, é de cerca de 800 pessoas, disse-me há pouco, antes de começarmos a entrevista. É uma comunidade que tem alguma expressão, ainda assim o foco não é o da comunidade portuguesa, não é o do chamado mercado da saudade, é um mercado upscale, digamos assim, numa das zonas até mais nobres de Singapura, pode dizer. Isso é verdade, e é preciso perceber-se que Singapura tem 5,5 milhões de habitantes, 2,5 milhões são expatriados. E quem são esses 2,5 milhões, que é praticamente 40% da população? São quadros elevados de todas as empresas do mundo que têm as suas sedes localizadas na Ásia, em Singapura, neste momento. E por isso é gente com poder financeiro, tem um lifestyle elevado, e pronto, esta é a realidade de Singapura, que é diferente, por exemplo, de Taiwan. Eu não consigo trabalhar o mesmo nível de produtos que trabalho em Taiwan, fazer o mesmo em Singapura. Tenho que fazer aqui um upscale. Por isso, em Singapura, estamos a trabalhar, de facto, com os produtos de excelência portugueses. Isso é muito importante para fazer o branding. Porque eu também descobri que, neste momento, é muito mais importante fazer o branding de Portugal no seu todo. Por isso é que eu aposto sempre. Trabalho queijo, os melhores de Portugal. Todos. Arrozes, os melhores. Isto, os melhores. Sempre os melhores. Porque tenho um público-alvo diferente que, se calhar, terei em Taipei. Em Taipei não posso ter este programa tão ambicioso, não é? Porque é ambicioso. Sim. Mas em Singapura funciona. E funciona muito bem. E é por aí que se vai. Porque é mais fácil vender um vinho de qualidade em Singapura do que vender um vinho de gama média de entrada, por exemplo. Muito bem. Como é que, como empresário, nestas três regiões, Macau, Taiwan e Singapura, como é que está a contornar estas questões da Covid? Teve 1 ano e meio sem poder sair de Singapura. Como uma pessoa que tem conhecimento de causa destas três regiões, como é que as compara na forma como lidaram com a pandemia? Bem, eu acho que todos estes três territórios em que eu ando a circular, ou gostava de circular, que acabei por nunca andar, sim, na realidade, trataram e conseguiram controlar o Covid de uma forma muito, muito inteligente, que foi fecharem-se. Agora, os riscos é quando se abrem. E quase todos eles, eu verifico que trataram pouco da vacinação. Eu saí de Singapura e muito pouca gente estava vacinada, 10% da população. Aqui, a mesma coisa. Taiwan quase que não há vacinas. Só neste momento, que de repente começaram a ter problemas, sim, é que está a haver o foco, ou seja, uma atenção especial à vacinação. Nesta altura é que a pandemia está a chegar a sério a Taiwan. Tudo aconteceu na China, passou aqui, bloqueou-se e passa de repente para a Europa e para os Estados Unidos, que não têm fronteiras e que é muito mais difícil controlar tudo e fecharem-se. Nós aqui fechamos, sobrevivemos. Ficámos honrosos da sobrevivência, mas esquecemos que um dia temos que abrir. Macau tem que se abrir. Se não se abrir, como é que vai ser? Nós não podemos estar fechados. Mas Taiwan é a mesma coisa, Singapura é a mesma coisa. E é nestas aberturas que começa a haver os riscos. Onde a vacinação é o único processo que eu vejo de resolver o assunto. Na prática, neste momento, acaba por não poder estar em cima dos seus negócios nestes três territórios. Vivi 1 ano e meio sem querer em Singapura, consegui regressar aqui a Macau,
que é o meu local básico de funcionalidade. E trabalho com os outros territórios agora, pelos meios que a gente tem hoje em dia, dos Zooms, que era o que eu fazia também do outro lado em relação a Macau. Claro. Mudo só a cadeira, onde é que está localizada, e não tenho outra solução. O ideal é poder viajar, obviamente. Portanto, paralelamente a esta área da restauração, da importação de produtos, continua também, naturalmente, a sua atividade como arquiteta, a sua área de formação, tem décadas de trabalho nesta área. E vale a pena recordar que esteve no estabelecimento do primeiro gabinete de planeamento urbanístico de Macau, ainda nos anos 80. Pouco depois de chegar aqui ao território. Sim, eu trabalhei nas obras públicas de 81 a 89 e, enfim, vim para Macau com a missão de criar um departamento de urbanismo. Na altura fizemos vários estudos urbanísticos, desde o plano diretor, na altura, atenção, e muitos planos urbanísticos que ainda hoje, pelo menos, têm muita informação base que sustenta as decisões atuais. Foi o meu trabalho, mas depois em 89 resolvi ingressar na privada, nunca mais fiz urbanismo, como é óbvio. Não resisto a perguntar-lhe como é que olha para o plano diretor, que foi apresentado no final do ano passado. Já houve, entretanto, uma consulta pública, ainda não está fechado, mas deverá ter luz verde ainda durante este ano. Daquilo que conhece, daquilo que foi lendo, como é que olha para o futuro do desenvolvimento urbano de Macau? Eu acho que há um fator que o plano diretor tem que dar resposta rapidamente, que é, durante, praticamente após o handover, os primeiros 20 anos de Macau, após o handover, toda a concessão de terrenos foi focada para casinos. E não houve oferta de terrenos para habitação. Eu lembro-me de começar a minha atividade profissional em 89 e tinha muitos clientes privados chineses. Construtores ou empresários, promotores, mais promotores do que construtores. E todos eles eram chineses e todos eles estavam a fazer casas de habitação e prédios, etc. Era o métier em que a gente trabalhava. De repente, esta gente desapareceu. E isso passou a haver só casinos. E desapareceram, mudaram de ramo de atividade, certamente, porque nunca mais me bateram à porta, nem à minha, nem ao dos meus colegas. Porquê? Porque não há produção de habitação. Deixou de haver. Neste momento há aqui um déficit. Tem havido mais, em termos de construção de habitação, é como sabe melhor do que eu, habitação pública. Exatamente, mas que não cumpre um outro extrato. Eu penso que isto tem que evoluir de outra forma, tem que haver um pouco de tudo. E quando se faz habitação, tem que se fazer equipamentos sociais, tem que se fazer escolas, tem que se fazer tudo, tem que haver mais infraestruturas urbanas e equipamentos urbanos. Por isso tudo isto é um melting, está tudo interligado, não há possibilidade de se pensar, focar toda a atividade económica num único setor. Foi o que aconteceu em Macau. Enfim, não vou criticar isso, se calhar foram as contingências da altura, mas provavelmente é a altura de se começar a mudar e a pensar de outra forma. Mas tendo em conta as fortes necessidades de habitação em Macau, não lhe parece fazer sentido esta aposta na habitação pública? É óbvio. Tem havido, nomeadamente para os novos aterros? Eu acho que é óbvio que sim, como é óbvio que se faça habitação normal, sem ser pública. Que haja oportunidades de aparecer habitação para todos os estratos, se quiseres, económicos que existem em Macau. Porque há uma classe média também que precisa de casa e, se calhar, casa a preços de compra diferentes do que existe agora até no mercado. Quanto o mercado tem menos, o preço é sempre maior, como é evidente. Isto é a lei da oferta e da procura, não é? Por isso, tem que haver um balanço nisto tudo. Muito bem, vamos também falar de um projeto marcante na sua carreira, que foi o pavilhão português na Expo de Xangai de 2010. Ganhou o prémio de melhor projeto público em Portugal, também o prémio do Bureau International des Exhibitions. Foi um virar de página, marcou um antes e depois na sua carreira e acabou também por lhe abrir as portas a outras oportunidades fora de Macau, não tanto no continente, mas, por exemplo, em Taiwan. Eu tenho a convicção, fui para Taiwan fazer aquele grande projeto que dá esta viragem na minha vida, graças, de facto, à Expo e à projeção que teve, enfim, o trabalho que foi feito lá. Na altura, a cortiça fez muito sucesso. Eu acho que continua a fazer sucesso em todo lado. Sim. E eu estou-me a preparar para fazer mais cortiças noutros sítios, nomeadamente em Singapura. Sim. Mas acha que foi um dos fatores-chave para o sucesso que teve? Sim, eu não tenho a menor dúvida e para mim marcou-me muito, foi um projeto muito marcante na minha vida profissional. Falava de projetos que tem com este material muito português, não sei se quer desvendar alguma coisa. Nós temos projetos de expansão em relação ao Tuga
E o Tuga é um projeto português e, obviamente, a cortiça. Nós somos os maiores produtores de cortiça do mundo, não é? E transformamos a cortiça quase que existe toda, é basicamente manufaturada em Portugal. Então, é um produto que eu gosto muito de trabalhar com ele. Temos projetos de expansão, onde vamos com diferentes conceitos para serem, neste momento, executados em Singapura, para já, e estamos a pensar, de facto, nesses espaços novos que vamos criar, usar cortiça em mobiliário e, de facto, revestimentos interiores, etc. A cortiça, para nós, está ligada também ao vinho, como é óbvio. Não é? Claro. Tudo se liga. Além dessa expansão em Singapura, que também passa por um conceito um pouco mais alargado, existem planos, pelo menos ideias, para levar este conceito, tal como existe, a outras capitais da Ásia? Sim, a minha sócia, desde que falámos no início e arranjámos um acordo, sempre me disse que isto era para começar em Singapura e para expandir para o Sudeste Asiático, países do Sudeste Asiático. Sei que ela, a família dela, originariamente está ligada à Malásia. Havia sempre o Kuala Lumpur como o próximo objetivo e provavelmente poderá vir a concretizar-se mais rápido do que eu pensava. Depois já falámos várias vezes das hipóteses de Coreia do Sul, Japão, são mercados também importantes e que eu penso que este projeto do Tuga se pode adequar muito facilmente lá e com sucesso. São mercados também financeiros importantes e o Tuga precisa, tem que ter sempre precisa ter bons mercados, porque nós estamos a apostar em fazer o branding em Portugal, onde a minha visão é trabalhar o melhor que existe de Portugal. E depois, a seguir, dentro de 10 anos, se calhar, já se pode vender vinho num supermercado e haver vinhos de gama de média de entrada num supermercado, o que agora é inviável, porque se puser lá ninguém o compra. Ou seja, começar sempre pelo high-end. Porque é assim, quem não conhece Portugal e o que nós temos de bom, e agora falando do vinho, se pusermos vinho num supermercado, que fora de Macau tem 400 anos de ligação a Portugal, os chineses de Macau já bebem vinho português há muito tempo, não é exemplo. Mas saindo daqui, a pessoa vai a um supermercado e vê vinho de todos os países, nós estamos no fim da expectativa deles de comprarem. Porque se eles não sabem nada de vinho, vão comprar um francês, porque acham que o francês é melhor, porque está muito bem cotado, enfim, na boca do mundo. E depois vão para aí fora. Quanto mais caro, melhor. Exatamente. E por isso olham para o português, é desconhecido, não compram. Fica lá parado. Não é vender. O vinho português é vendido quando alguém o bebe. E esta é, às vezes, as razões de muitos marketings que se fazem, feiras internacionais, onde alguém vendeu X paletes para um país, mas depois é preciso vender aquilo, e aquilo às vezes não se vende. Eu vou-lhe dar um exemplo. Cheguei a Singapura e a minha sócia tinha um amigo dela que comercializava vinho de uma adega portuguesa muito boa no Douro, que eu gostava de ter. E como sabia que já lá haviam lá um produtor, nunca lhes batia à porta para comprar vinhos a ele e levar para Singapura. No entanto, foi ele que veio pedir para eu ficar com a representação dessa que é a Quinta do Crasto. Porquê? Porque ele tinha comprado vinho numa viagem, quando foi a Portugal, levou não sei quantas paletes para Singapura e depois os vendedores deles não vendiam. E não vendem porquê? Porque não conhecem o vinho, não sabem o que é. É mais fácil vender um francês, porque sim, já há uma predisposição do comprador para o francês ou para o outro qualquer, do que falar de vinhos portugueses. Portanto, inconscientemente faz-se uma venda que alguém compra, mas fica parada no armazém e ninguém vende. E eu comprei-lhe, julgo eu, 6 paletes de vinho e, enfim, vendemos as 6 em 2 meses num estante. Porque o vinho é bom, vendia-se facilmente. Essa questão da imagem... É preciso saber vendê-lo e ter a percepção de como vendê-lo. Essa questão da imagem do vinho português é uma batalha antiga, já se pode dizer. O setor tem tentado trabalhar essa questão, nomeadamente na China, mas também noutras paragens asiáticas. Considera que esse paradigma tem vindo a ser, de alguma forma, transformado ou não? Eu acho que ainda não. Eu acho que continua-se a pensar que vamos para os mercados exteriores e é preciso vender barato, que é para sermos competitivos. Eu acho que é um erro. É preciso levar bom produto. Trabalhar a gama média alta, essa sim, ganhar reconhecimento, porque depois já podem vender o produto barato. Não é só o barato que vende. É preciso ter nome, haver um reconhecimento e uma percepção de que Portugal tem produtos bons. E isso não existe.
Então, primeiro temos de trabalhar esse setor, depois é que se vende o barato. E essa também é uma espécie de missão que tem em Singapura e em Taiwan? Pelo menos, eu não sei se é missão, é a minha visão e descobri isto pelo trabalho. Ou seja, é muito mais fácil. Eu tinha um vinho barato no Tuga de Singapura, no princípio, e o sommelier ao meu lado, da loja ao lado, que era uma loja de vinhos, gostava muito do vinho e veio-me dizer assim: não vendas tão barato, não vendes. E de facto não se vendia. Duplicámos o preço, passou a sair. Então, isto é um exemplo, é um mau exemplo, mas é um exemplo de que, de facto, mais importante do que vender barato é vender qualidade. E essa é a primeira missão que temos de ter. Só trabalhar a qualidade. Não quer dizer que os baratos não tenham qualidade. Perceba-se o que eu estou a dizer. É na grande qualidade que temos que ganhar reconhecimento e transformar a percepção do público para a qualidade dos produtos portugueses, para depois vender o que também é barato e que tem qualidade. E mais qualidade do que o barato dos outros. Muito bem, Carlos Couto, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Boa noite. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.